Meus irmãos, a paz de Jesus para todos. Por gentileza, pega a tua Bíblia, por gentileza. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15. Quero ser grato a Deus por sua oportunidade. Quem está de volta a esta casa, quem vê os irmãos, os obreiros desta casa, as irmãs, Deus possa estar sempre abençoando. Fica as bênçãos dos céus. Também você que faz parte desse ministério, quem sabe está visitando a primeira vez, ou segunda, terceira, quarta vez, ou tem vindo sempre, e Deus tenha abençoado poderosamente. 1 Coríntios capítulo 15, nosso amigo irmão Marcelo nos abençoe, nos fez o convite. Vamos estar lendo dois versículos bíblicos, capítulo 15, 1 Coríntios 57 e o 58. É a glória de Deus. Aleluia, eu tenho certeza, irmãos, que Deus, como sempre, tem uma palavra no nosso coração. Aleluia. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Que Deus tem uma palavra no nosso coração. Que Deus é interessado em falar nos nossos corações. E Ele, com certeza, preparou esse momento para estar aqui, nos ajudando a entender a Sua palavra. Diz assim a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Se acha que diz amém? Amém. Diz assim a Bíblia Sagrada: mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Podes acertar? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Repita após mim. Lei. Repita após mim. Lei. Lei. Pecado. Pecado. Inferno. Inferno. A sua vez. Lei. Lei. Pecado. Pecado. Morte. Morte. Inferno. Inferno. Glória a Deus. Meus irmãos, para me introduzir nesta mensagem no meu coração, deixe-me citar aqui alguns versículos da Bíblia, porque o meu desejo, o creio de Deus também, é que os ouvintes da palavra possam entender. Porque uma vez que você entende a palavra do Senhor, a sua vida com certeza ela é outra. A sua concepção das coisas será outra. Você vai ter outra visão quando de fato nós entendemos de fato a palavra de Deus. Paulo escrevendo, irmãos, aos Filipenses, no seu capítulo 2, versículo 5, ele diz que, tendo forma de Deus, não teve por usurpação ser como Deus, mas se humilhou e tomou forma de servo, semelhante aos homens, e obediência até a morte. E Deus o exaltou soberanamente, que deu um nome que é sobre todos os nomes, a saber, Jesus, para que todo joelho, toda língua confessa, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Jesus, ele foi exaltado soberanamente, porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então a base de todas as coisas é Jesus. Jesus é a base de todas as coisas. Por isso que, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E nós lemos aqui dois versículos bíblicos. O versículo 57 diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui eu vejo Paulo, irmãos, dizendo que o Senhor é nosso. Paulo está deixando muito bem claro aqui para os irmãos de Corinto que o Senhor é nosso. Assim como o Pai é nosso, assim como o pão é nosso, o Senhor também é nosso.
nosso. Oh, glória, seja dado o nome do Senhor. Eu fiz questão de pedir os irmãos para repetir depois de mim. E os irmãos repetiram. Os irmãos estão bem lembrados que a primeira palavra que os irmãos repetiram após mim foi lei. E Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo usa a palavra letra. Ele diz que a letra mata. Mas na verdade a palavra letra ali é a lei. A lei, ela mata. Olhando para a Bíblia Sagrada, no capítulo 8, que João escreveu, conta-nos a história que os escribas e os fariseus apanharam uma mulher em ato de adultério e levou até a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles disseram: esta mulher foi apanhada em ato de adultério, e a lei nos manda que tais seja apedrejada. E tu o que dizes? A lei mata. E tu o que dizes? E diz a Bíblia Sagrada, a carta magna, diz, olhando para aquela grande multidão, e perguntou: quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Porque a lei, de fato, ela mata. E diz a palavra do Senhor que do menor até o maior foram se retirando um após um. E ficou Jesus e aquela mulher que foi apanhada em ato de adultério. E qual foi a pergunta de Jesus para aquela mulher? Mulher, aonde estão os teus acusadores? Porque a lei, de fato, ela mata. Mas a mulher respondeu: ninguém me condenou. Jesus liberou a paz, dizendo: vai e não peques mais. Aqui eu já vejo Jesus vencendo a lei. Por isso que a Bíblia nos diz aqui nesta campanha, versículo 57, mas graças a Deus que nos dá vitória. Sobre quê? Primeiro, sobre a lei. Porque não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E Paulo queria deixar muito bem claro para os irmãos de Corinto que a lei na sua essência mata, mas veio Jesus e venceu a lei. Por isso, mas graças a Deus que nos dá a vitória, primeiro, sobre a lei. Olhando para a Bíblia Sagrada, a carta magna, quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, Êxodo no capítulo 20 diz a Bíblia que Deus até então não era o interesse de Deus escrever a lei nas tábuas. Só que porém diz que o povo disse: não, Moisés, deixa Deus falar por você e você fala com a gente. Ou seja, eles não queriam ouvir a Deus. O interesse de Deus é colocar a lei no coração dos homens. Só que os homens preferiram que a lei viesse a ser escrita na tábua. Por isso que a Bíblia diz que foi necessário, de primeira vez, Deus escrever a lei naquelas duas tábuas de pedra. Mas não era o interesse de Deus. O interesse de Deus é colocar a palavra no coração. Por isso que Davi disse, ele disse dessa forma: escondi a tua palavra. Aonde? Na tábua da lei? Não. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O interesse primordial de Deus não era escrever a lei que estava, mas sim no coração dos seres humanos. E nós vemos, irmãos, no decálogo, na lei, toda iniciativa de Deus é não, 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 não. Mas por que não? Porque todas as vezes que você não sabe dizer não, você não sabe o que você quer da sua vida. Você precisa aprender a dizer não para certas as coisas. Deus escreveu o decálogo com essas palavras: não terás outro Deus além de mim, não terás imagem futura de mim. Por quê? Porque Deus sabia o que ele queria para o povo. Porque toda
Porque a lei, de fato, ela mata. Mas Jesus venceu a lei. Nenhum dos sacerdotes, por mais santo que seja, nenhum dos sumos sacerdotes, por mais santo que seja, eles não conseguiram vencer a lei. Mas o Jesus que nós servimos, estamos adorando aqui nessa noite, ele venceu a lei. Por isso que devemos ser gratos a Deus, por Jesus Cristo vencer a lei. Nenhum de você como eu, se nós estivéssemos debaixo da lei, nós não teríamos direito de salvação, nós não teríamos o perdão de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre a lei. Jesus venceu a lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. O grande erro da humanidade é pensar que Deus não tem poder de perdoar os seus pecados. Na lei, se pecasse, teria que morrer. Na lei, se falhasse, teria que morrer. Mas Jesus venceu a lei por ti. Jesus venceu a lei por mim. Por isso que nós estamos aqui, porque nenhum de nós teríamos condição de ser salvo debaixo da lei. Mas como nós estamos debaixo da graça, o ser humano se perde se quiser. Jesus Cristo venceu a lei. Aleluia! Nós estamos libertos da lei. Aleluia! Oh glória! Os fariseus e escribas usaram a lei para apedrejar aquela mulher, mas ali estava maior do que a lei, Jesus Cristo. Lá estava Jesus Cristo, Filho de Deus, que deu a oportunidade para aquela mulher: vai e não pegues mais. Jesus venceu a lei. Homem nenhum tinha condição de vencer a lei. Jesus venceu a lei para nos dar direito de salvação. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam em Roma, capítulo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Mas por que, irmão Jesus? Porque Jesus Cristo, ele venceu a lei. Toma posse desse benefício, meu irmão. Toma posse desse benefício, meu irmão. Jesus venceu a lei. Tu não estás mais debaixo da lei, tu estás debaixo da graça. Glória seja dada no nome do Senhor. Aleluia. Não se priva, meu irmão. Não se feche. Se você deslizou, se você pecou, se você praticou alguma coisa errada, lembre-se, você está debaixo da graça. O que não pode acontecer é você se fechar. Vai até Jesus Cristo. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode escrever uma nova história para a sua vida. Porque você não está debaixo da lei, tu estás debaixo da graça. Pode usar coletivo aquele fato. Nós estamos debaixo da graça. Ai, a súplica, por isso que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, está escrito: aleluia, sois salvos pela graça, mediante a fé. Não vem de vós, mas é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus. Na lei ninguém salvaria, mas na graça foi a graça que me alcançou, foi a graça que me alcançou, foi a graça que te alcançou, meu irmão. Entenda uma coisa, você está debaixo da graça. O diabo até pode tentar te acusar, mas Jesus já venceu a lei. Por isso que Paulo disse aqui em alto e bom som: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas que vitória é essa, irmão Jesus? Sobre a lei. Somos vitoriosos. Jesus venceu a lei. Nenhum de vocês como eu teria direito de salvação na lei. Não. A lei mata. A lei é cruel. Mas Jesus Cristo venceu a lei. Aí a súplica vai a sua. Lembra de Saulo? Se não fosse a graça de Jesus sobre a vida de Saulo, Saulo nos tornaria Paulo, irmãos. Mas a graça alcançou Saulo.
e transformou em Paulo um grande missionário. Olha pessoas se transformando aqui, olha. Aqui existem muitas pessoas que é ex. Existe muito ex aqui. Eu era um ex. Hoje eu venho aqui. Se fosse aleluia, vai morrer. Tem que morrer. Mas Jesus venceu, olha eu aqui. A graça me alcançou. A graça te alcançou. A graça te alcançou. Sai daqui nessa noite. Combina uma coisa. Jesus venceu a lei. De cabeça erguida, meu irmão. Olha a sequência. Venceu a lei. Depois da lei, veio o pecado. Porque a lei, assim, a lei só mostra o pecado. Mas a lei não tem condição de perdoar o pecado. É como o espelho. É como o espelho. Então é o espelho que mostra a sua face. Mas ele consegue tirar alguma ruga na sua pele, no seu cabelo. O espelho consegue fazer isso? Não consegue. Então a lei só serve para mostrar o teu pecado. Ó, pecou. Não vai nada. Mas Jesus venceu a lei. A graça não só aponta o teu pecado, mas perdoa o teu pecado. A graça não somente aponta o teu erro, mas te transforma. A graça não mostra que você pisou na jaca, não. Mas ele te mostra o caminho. E o caminho se chama Jesus Cristo. Ele mesmo diz a palavra, João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. A lei só mostra o teu erro, mas a graça aponta o caminho. A graça mostra a verdade. A graça mostra a vida. Aleluia. Essa é a vitória, irmãos. Uma da vitória que Jesus nos deu. Ele venceu a lei. Porque a lei é correta. Mas nós estamos lá debaixo da lei. E outra vitória, Jesus venceu sobre o pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, está escrito que o salário do pecado é a, mas o dom gratuito de Deus é a. Por quem? Por Jesus Cristo. Oh, glória seja dada no nome do Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não precisa temer a morte. Os que servem a Deus de fato não precisam temer a morte. A morte simplesmente é um passaporte para a eternidade junto com Deus. Por quê? Porque o próprio Cristo, ele venceu a morte. É isso que Paulo disse, mas graças a Deus, porque Jesus venceu a morte. Noé morreu, a morte segurou. Existe ainda, creio que não existe, os restos mortais de Noé. Se existir, se fosse lá onde foi sepultado, seria encontrado. Aqui foi sepultado Noé. Da mesma forma, Abraão, a morte segurou ele. Por que segurou? Noé segurou Abraão. Porque eles nasceram com o pecado. Porque o salário do pecado de fato é a morte. Se fosse onde foi sepultado Isaac, da mesma forma, aí estão os restos mortais de Isaac. E assim sucessivamente. Mas se tu fores em Jerusalém, tiver oportunidade, é bem verdade que no momento que está é ruim não. Mas se tu fores lá em Jerusalém, aonde foi sepultado Jesus, tu vai ver escrito: ele não estás aqui porque já ressuscitou. A morte não foi capaz de segurar Jesus. Se você for ler todo o contexto, vai ver Paulo falando que Jesus é a primícia da ressurreição. Porque Jesus, de fato, ele venceu a morte.
venceu a lei. Porque a lei, aleluia, ela só aponta para o pecado. Segundo, Jesus venceu agora a morte. Ele venceu a morte. A morte não foi dificuldade para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte não pôde segurar Jesus no sepulcro. Por isso que Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a morte não é o fim. Existe muitos que dizem: a morte é o fim, a morte acabou, não acabou, não. A morte é o passaporte para a vida eterna. Aleluia. Nós, como servos do Senhor, nós somos peregrinos, forasteiros aqui nessa terra. A nossa morada não é aqui, a nossa eternidade é no céu. Jesus venceu a morte. Ai, 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 ai. Então, por isso que Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalonicenses, capítulo 4, ele pode dizer: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós estivermos vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Ai, 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 ai. A morte não é o fim, irmã. Aleluia. Quem sabe que tem parente que desceu na sepultura. Morreu servindo a Jesus. Se você permanecer servindo ao Senhor Jesus, você vai encontrar com ela, com Ele, lá na eternidade. Porque Jesus venceu a morte. E sabe que tem pai já desceu a sepultura, como eu tenho meu pai desceu a sepultura, desceu salvo. Eu vou encontrar com Ele na eternidade. Essa é a nossa maior alegria. Por isso que Paulo disse que não é para ser ignorante acerca daqueles que morrem. Como que não há esperança? Aleluia! Jesus venceu a morte. Por isso que eu tenho esperança de ver meu pai, ver meu tio, ver minha avó. Porque Jesus Cristo venceu a morte. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escuta isso. Capítulo 11 que João escreveu. Lázaro estava enfermo, mas aquela enfermidade levou ele à morte. Sepultaram Lázaro. Já estava cheirando mal, diz a Bíblia. 4 dias nem se passaram. Mas de repente quem vem chegando? Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que Marta até disse: se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse assim: mas ele vai ressuscitar no último dia da ressurreição. E de repente diz a Bíblia Sagrada que mandou tirar a pedra. Tira a pedra. E diz a Bíblia: irmã, meu irmão, está me ouvindo? Que foram removidas a pedra daquele sepulcro. Jesus fez uma oração de agradecimento a Deus: Lázaro, vem para fora. Jesus deu uma ordem: Lázaro, vem para fora. Isso foge, irmão, da nossa mentalidade. Alguém 4 dias já morto. E foi bem claro, na Bíblia está escrito que já cheirava mal. Mas quem estava dando a ordem é Jesus. Foi Jesus que deu a ordem. Ali estava alguém que é maior do que a morte. A morte segurou Lázaro até 4 dias. Mas quando chegou a vida, ele disse: Lázaro, vem para fora. E diz a Bíblia Sagrada que estava de Lázaro, atado com faixa. Ele não disse: desatai-o e deixa ele ir.